Olá, alunos. Bem, espero que estejam todos bem, todos se cuidando diante dessa pandemia que só aumenta, né? Bom, hoje nós vamos falar do Segundo Reinado, dando continuidade à parte que eu já expliquei, né? Da política interna, da economia cafeicultora. Hoje nós vamos falar da Lei Eusébio de Queiroz, da imigração europeia, da formação de um mercado de trabalho livre, assalariado no Brasil, da questão abolicionista, a Guerra do Paraguai, o fim da escravidão e a proclamação da República, né? A queda da monarquia e proclamação da República, tá? Bom, então vamos começar aqui falando da Lei Eusébio de Queiroz, né? Que ocorreu aí em 1850. Foi a lei que proibiu o tráfico negreiro da África para o Brasil, certo? Então, um momento de grandes mudanças aí para o Brasil, a constituição de um mercado de trabalho livre e assalariado, né? Foi um importante passo aí para o fim da escravidão negra, né? Então, a escravidão negra que só ocorreu aí em 13 de maio de 1888, né? O governo brasileiro, importante que se diga, já tinha assinado acordos com a Inglaterra, tratados se comprometendo a pôr fim ao tráfico de escravos negros da África para o Brasil. No entanto, essas leis não foram efetivas, foram apenas leis para inglês ver, né, como se dizia na época, justamente porque o tráfico negreiro continuou. Mas a Lei Eusébio de Queiroz ela foi efetiva, ela realmente acabou com o tráfico negreiro, conforme você pode notar aí no gráfico, né? Importação de escravos entre 1842 e 1856, né? Então, você note o seguinte, que eu vou falar disso mais adiante. De 1846 até 1849, nós temos mais do que o dobro de escravos negros entrando no Brasil. Daí, então, a partir da lei, 1850, entram 23 mil, e assim vai diminuindo cada vez mais essa importação de escravos negros. Pode notar isso também no gráfico ao lado, né? A queda do tráfico de escravos negros para o Brasil. Mas perceba que houve um grande aumento, né? Olha aí, mais de 200 mil negros, né? Trazidos para o Brasil de 1846 a 1850. Só depois que diminui. Então, por que o governo brasileiro agora concordou em colocar fim a esse tráfico negreiro? É importante que se veja o contexto da época. As exportações de café geravam aí um saldo positivo da nossa balança comercial, né? Então, o Brasil estava numa situação econômica um pouco melhor, né, do que no primeiro reinado, nas regências. E o governo brasileiro, visando arrecadar mais, ele quebrou os privilégios alfandegários dos produtos ingleses. Desde os tratados de 1810, feitos com Dom João VI, os produtos ingleses pagavam apenas 15% de taxa alfandegária. A tarifa Alves Branco, em 1844, ela quebrou esses privilégios. Os produtos ingleses passaram a pagar 30% ou mais, né, sobre o valor do produto, né, porcentagem sobre o valor do produto. Então, os produtos ingleses começaram a chegar bem mais caros. Bem, lógico que a Inglaterra estava perdendo com isso, não é verdade? E por isso mesmo, a Inglaterra aí passa a fazer pressão sobre o governo brasileiro, né, para a extinção do tráfico. Em 1845, a Inglaterra decreta o Bill Aberdeen, que era a proibição internacional de que qualquer país ocidental continuasse a buscar negros na África para servirem de escravos. Proibiu o tráfico internacional de escravos, né? A pena era a apreensão de navios negreiros pela polícia marítima inglesa, multas, né? Inclusive até prisão, tá? Lembrando que a Inglaterra tinha uma enorme frota marítima nesse momento, né? Então, justamente essa pressão inglesa foi que fez o Brasil concordar, né, em acabar com o tráfico negreiro. A Inglaterra não tinha interesses só humanitários, né, nisso. A Inglaterra vai falar muito em interesses humanitários, mas o que interessava mesmo eram os interesses na economia, né?
Com o fim do tráfico negreiro, imaginava-se que a escravidão iria acabando aos poucos e que haveriam mais trabalhadores assalariados. Bom, trabalhador ganhando salário significa que ele é o quê? Consumidor dos produtos ingleses, né? Que eram os produtos industrializados, manufaturados. Então, significava mais mercado consumidor para a Inglaterra, tá? Os traficantes de negros e fazendeiros, por sua vez, eles se adiantam à lei, como a gente viu no gráfico, né? Eles aumentam a importação de negros a mais do que o dobro, né? Antes da lei ser promulgada, né? Em 1850. Então, eles se previnem a essa lei. Então, já tinham esses debates aí, né? Antes da lei, né? Por isso que eles se adiantaram a isso. Mas é importante dizer o seguinte: essas previsões de que com o fim do tráfico a escravidão acabaria são totalmente irreais, né? A Lei Eusébio de Queiroz não acabou com a escravidão e não acabaria nunca, porque os filhos de escravos continuariam nascendo escravos. Nasceu de ventre escravo, era escravo na época, né? Mas essa lei trouxe consequências importantes. Por exemplo, muitos intelectuais, profissionais liberais brasileiros, médicos, jornalistas, advogados, começam a fazer uma campanha contra o trabalho escravo, né? Começa a surgir uma campanha abolicionista mesmo, tá? Principalmente aí com intelectuais como Castro Alves, negros como André Rebouças, José do Patrocínio, eles vão ter muito protagonismo nessa campanha abolicionista, certo? E os próprios negros, né? Não se pode esquecer das lutas dos próprios negros, porque eles vão fazer mais fugas, assassinatos de senhores, de capatazes de fazenda, de feitores, vão formar mais quilombos, né? Famoso nessa época o quilombo do Jabaquara em Santos, tá? Vão se recusar ao trabalho, se recusar a ser vendidos para as fazendas, por exemplo, se eram escravos da cidade, né? José do Patrocínio foi um negro importantíssimo. Ele defendeu aí muitos escravos na justiça, tá? E conseguiu a liberdade para muitos. Nós vamos falar um pouco mais ainda disso, tá? Mas então não se pode esquecer as estratégias de resistência dos próprios negros que vão pressionando pelo fim da escravidão. Nós temos um gráfico aí em cima que mostra justamente a questão dos escravos aí nas regiões brasileiras, né? Então, você vê em 1864, o Nordeste e o Sudeste eram os que mais tinham escravos. A partir de 1874, 10 anos depois, é o Sudeste que tem mais escravos. E assim o Sudeste permanece. Por quê? Porque haviam as lavouras de café, porque o tráfico negreiro estava proibido, então houve um tráfico interno de escravos. Quer dizer, muitos senhores do Sudeste compraram escravos do Nordeste, né? Então aumentou esse tráfico interno, tá? A outra consequência é a constituição desse mercado de trabalho livre assalariado, porque o negro ele vai ficando cada vez mais caro, né? O preço do escravo negro sobe. Então, aí os debates. Bom, não vai ter mais escravo negro daqui a algum tempo. Como que nós vamos fazer, então, para ter trabalhadores para as lavouras, né? Principalmente as de café. É um interesse bem grande aí dos fazendeiros de café aqui do Sudeste, né? E aí que surgem os discursos racistas. Porque o Brasil ele poderia ter optado por assalariar os negros ou utilizar o trabalho de brancos livres pobres, né, pagar salários a eles. Mas os fazendeiros tinham uma ideia da qual o governo brasileiro do Dom Pedro II partilhava, que esses trabalhadores eram naturalmente preguiçosos, que eles iriam querer altos salários, iriam parar e fazer greves, né, iriam exigir muitas coisas. Essas ideias, então, elas são preconceituosas e elas têm as suas origens no racismo. E o racismo foi uma teoria que surgiu na Europa no século XIX, fruto do evolucionismo ou darwinismo social. Gustave Le Bon, Conde de Gobineau foram grandes
representantes dessa teoria, tá? Então, eles se baseavam nas ideias de Darwin sobre a evolução das espécies e acabaram, assim, distorcendo, obviamente, aí boa parte da teoria do Darwin, porque eles passam a falar da evolução da espécie humana. Eles acabam dividindo o mundo em raças, né? As raças seriam aí o produto final, né, de, por exemplo, uma nação, né, de um povo, de uma cultura. Então, a raça teria características, né? Então, é como se a gente dissesse assim: todos os brancos são incrivelmente trabalhadores e inteligentes, todos os negros são ignorantes, né? Não têm inteligência. É possível a gente falar isso? Obviamente que não. A gente sabe hoje que essa teoria, o evolucionismo, o darwinismo social, ela era uma pseudociência para a época, mas na época ela era muito aceita. Ela justificou o imperialismo, o domínio dos europeus sobre territórios da África e da Ásia, por exemplo, no século XIX, início do século XX. E guerras sangrentas, né? Conquistas sangrentas, certo? Então, para esses intelectuais, alguns povos desenvolveram mais a inteligência, porque desenvolveram a tecnologia e a ciência. Era o caso dos europeus, viviam em cidade, tinham tecnologia, estavam desenvolvendo a ciência. Já os africanos, eles ainda viviam muito em aldeias, né? Eles não tinham ferrovias, indústria. Então, para os europeus, os africanos estavam em situação de atraso, ainda viviam de maneira primitiva, né? Justamente aí essa ideia de povos avançados, de mais civilizados, obviamente não passava pela miscigenação racial, né? E os povos aí com miscigenação, misturados, que nem o Brasil, né? Justamente esses teóricos diziam que não era possível ter uma civilização aqui no Brasil. O Conde de Gobineau veio ao Brasil, passou um tempo aqui, tinha assim profundas relações com Dom Pedro II, né? Então, justamente o Conde de Gobineau dizia o seguinte, fazia uma previsão de que os mulatos, por exemplo, né, que justamente vem da mistura do negro com o branco, eles iriam desaparecer do Brasil, porque eles não eram férteis, eles não conseguiam ter filhos. Ideia absurda, né? Hoje a gente sabe que é absurda. Mas na época o Dom Pedro gostou da ideia, aceitou a ideia, a elite brasileira também, uma boa parte dessa elite. Dizia também o Conde Gobineau, né, quer dizer, esses intelectuais como Gobineau e outros deram essa ideia para o Dom Pedro de trazer imigrantes brancos para o Brasil e estimular, inclusive, a mistura entre mulatos e brancos. Isso iria branquear a raça, iriam nascer pessoas mais brancas, cada vez mais brancas, e a raça negra iria desaparecer. E daí iria desaparecer o quê? A mancha que a escravidão deixou em nosso país, né? Bom, claro que isso não é possível, tá? Mas para a época acreditava-se nisso, certo? Além disso, esses imigrantes europeus dariam o exemplo a um disciplinado, preguiçoso trabalhador negro, mulato, né? Que era a ideia preconceituosa que se tinha na época, ok? Então, o governo europeu passa a fazer propagandas na Europa e traz imigrantes para cá, principalmente italianos, mas também alemães e outros. Então, vejam aí a fotografia do navio lotado de imigrantes, esses imigrantes vão vir para cá em péssimas condições, né? Em navios super lotados, em primeiro lugar, né? Então, olha só, é importante que se diga que a Itália ela estava em guerra nesse momento e a Alemanha também. Eram as guerras de unificação, tá? E essas guerras de unificação estavam produzindo desemprego, miséria, né, no país, desabrigados. Então, isso daí contribuía. As propagandas dos governos europeus e brasileiro, né, em conjunto com o brasileiro, contribuíam para trazer o imigrante. Uma das condições que atraíam os imigrantes era o sistema de colonato, né?
Então, no colonato, que já começou até antes de 1850, o governo ele concedia um pedaço de terra aos imigrantes em troca de uma parte daquilo que eles produzissem, tá certo? Isso ocorreu no sul do Brasil, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em algumas áreas aqui do Sudeste também, né, Olambra é um caso, por exemplo, mas era super difícil essas colônias prosperarem, tá? Porque as terras concedidas geralmente não eram as mais férteis. E o governo não isentava de impostos, não dava incentivos nenhum a esses trabalhadores, tá? Com o fim do tráfico, os fazendeiros optaram por um novo sistema, né? Então, depois de 1850, que era a parceria. O fazendeiro pagava as despesas com a viagem para trazer o imigrante, a sua família. Então, antes do imigrante chegar aqui, ele já tinha uma dívida com esse novo patrão, certo? E essa dívida, ela atrelava os imigrantes à terra, quer dizer, eles não podiam sair dali, certo? Porque ele estava sempre devendo para o dono da fazenda. As fazendas ficavam longe da cidade. O imigrante acabava comprando nas vendas que os cafeicultores montavam nas fazendas. Bom, nessa venda eles marcavam uma espécie de caderneta e deixavam para pagar quando eles recebiam o lucro do café, a parte deles, ou então quando eles, enfim, né, recebiam algum salário, né, algum dinheiro, tá? Normalmente era quando se vendiam as sacas de café, né? E aí, quando ele ia pagar, tinha juros, né? Corria juros nessa dívida. Então, ele estava sempre devendo para o fazendeiro. E essa dívida, então, impedia ele de ir embora da fazenda. Bom, só que com o tempo, muitos imigrantes, né, principalmente italianos, começaram a fugir das fazendas, né? Porque eles perceberam que essa dívida realmente era uma espécie de escravidão, né? Uma semi-escravidão, tá? Essas propagandas oficiais que chegavam à Itália e à Alemanha, então, elas traziam muitos imigrantes para cá. Só que também os que vieram primeiro começaram a mandar cartas, fazer relatos do que ocorria no Brasil. Os imigrantes não tinham uma vida boa aqui, nós vamos falar disso, né? E ainda por cima tinha essa questão do endividamento com os fazendeiros. Então, isso fez uma contra-propaganda, uma propaganda negativa lá, né? Diante dessa propaganda negativa, né, o governo brasileiro começou a subsidiar a viagem do imigrante, ou seja, ele vinha sem pagar nada, né, de graça, tá? Em navios aí que o governo brasileiro arrumava para eles irem, tá? Então aqui nós temos famílias de imigrantes, né, numa fazenda de café. Esses imigrantes trabalhavam assim muito, tá? De 12 a 14 horas por dia. Mas eles criaram assim uma comunidade, né, no Brasil. Recriaram boa parte da sua cultura, influenciaram a nossa cultura, né? Não se pode negar de jeito nenhum a contribuição cultural que essa imigração trouxe, certo? Nós vemos ali ó, as propagandas estimulando a imigração italiana, né? Cartazes, por exemplo, o primeiro, né? Dizendo para o imigrante vir para cá, que ele ia ter terra, que o governo brasileiro ia dar todo o apoio para ele, tá? Em suma, resumindo, é isso que o cartaz diz, né? O segundo aí, falando para os imigrantes irem para a província de São Paulo, né? Falando aí que do Brasil, né? Que eles poderiam vir, que eles seriam muito bem acolhidos. Né? Imagina isso num cenário de guerra, né? Se estimulava esses imigrantes a virem mesmo, tá? Mas essas propagandas iludiam o imigrante, né? Primeiro os navios lotados, igual a gente viu, tá? Péssimas acomodações aí, já lembrando o tráfico negreiro. Muitos morriam antes de chegar ao Brasil por causa da varíola, por causa de febre amarela e de outras doenças. Ao desembarcar em Santos, eles tinham que ficar de quarentena, né? Olha, igual a gente, né? Mas eram 40 dias mesmo, né? Não todo esse tempo que nós estamos, tá? Então, eles ficavam de quarentena, né? Porque eles tinham medo, as autoridades tinham medo que eles propagassem doenças por aqui, né? Como varíola, tuberculose e outras, que eram comuns nos navios, né?
Em São Paulo, isso era em Santos, né? Depois eles eram trazidos para São Paulo e aí eles ficavam na hospedaria dos imigrantes, que é o Memorial dos Imigrantes, ou Museu dos Imigrantes hoje, tá? Até que eles conseguissem um trabalho. Alguns já, né, nem ficavam lá, já vinham de trem mesmo para o interior, porque já tinha esse trabalho arrumado. Mas a maioria não tinha, então ficava lá. Então eu entrava numa fila, né, para conseguir trabalho, vamos dizer assim, né? E lá a falta de acomodações era grande, né? Porque era muita gente, então não tinha camas, leitos para todo mundo. Alguns dormiam no chão, né? Faltava até a água, né? Por causa da superlotação mesmo, tá? Que tinha. Então, de São Paulo, eles pegavam o trem e vinham para o interior, né? Por exemplo, Campinas, Rio Claro, né? Todas essas regiões cafeeiras aí, né? Jundiaí foi durante um tempo cafeicultor, até Valinhos mesmo, né? Então, bom, mas esse sonho que eles tinham de ter uma vida melhor aqui era uma ilusão, né? Além de trabalhar muito, eles vão acabar dormindo em senzala junto com os escravos, ou então assim em barracos improvisados, né? Feitos aí, por exemplo, de bambus, né? E muitos imigrantes chegavam até a receber castigos físicos, tá? Eles não viam a sua condição de vida melhorar. Essa que era a verdade, né? Eles estavam sempre endividados, eles não conseguiam terra, era muito difícil um imigrante conseguir terra, né? Tanto é que isso é explicado, né, essa falta de acesso à terra, por causa da Lei de Terras de 1850 também, né? O que fez essa lei, ó? Antes da lei, tá? As terras devolutas, aquelas que não tinham dono, tá? Não estavam sob os cuidados do governo, elas poderiam ser obtidas pela posse da terra, né? Eram os poceiros, os sesmeiros aí que tomavam essa terra. E o governo acabava reconhecendo, né, com o tempo, depois de passado, sei lá, 10 anos, a posse da terra, tá? A lei de terras, ela impediu isso. Essas terras que não tinham dono, elas só poderiam ser obtidas por meio da compra junto ao governo e da escritura. E a escritura era cara, hein? Então teve gente até que perdeu a terra porque não tinha como fazer essa escritura da terra, certo? Essa lei ela trouxe concentração de terras nas mãos de poucos, que é um dos problemas enormes que o Brasil tem, que uma reforma agrária, a redistribuição de terras. O governo tomar terras e dar para quem não tem, resolveria, né? Tanto é que nós temos aí movimentos que pressionam por uma reforma agrária, como o movimento do Sem Terra, o MST, tá? Então, a lei de terras, ela transformou essa terra em mercadoria, tá certo? E justamente os que já eram proprietários, os latifundiários, eles passaram a ter cada vez mais terras. Já os pobres, os escravos, os imigrantes, por exemplo, tinham muita dificuldade de conseguir uma terra para plantar. Mas houve famílias de imigrantes que prosperaram, tá? Houve famílias de imigrantes que criaram fábricas no Brasil, como a família Matarazzo, os Crespi, né? Trabalhando aí com fábrica de tecidos, de cosméticos, de massas, né? Fábrica de macarrão, tá? Então prosperaram, mas foram poucas, foram bem poucas. Bom, um assunto importante desse momento é a Guerra do Paraguai, certo? Que ela ocorreu em 1864, né? Na verdade começou mesmo em 1865 até 1870, mas em 1864 já estavam acirrados aí os ânimos, né? Por que isso? Porque desde a independência do Paraguai em 1811, o Paraguai seguiu uma política independente. Ele, por exemplo, os governos, né, do Paraguai desapropriaram terras da igreja, dos grandes proprietários, deram para camponeses mestiços de origem indígena. Também assim se estimulou a agricultura, não a agricultura voltada para exportação, mas para o mercado interno, né? Criou-se inúmeros postos de trabalho e começou a desenvolver a sua indústria,
Paraguai, né, no início do século XIX. Fez também aí a reforma no ensino, né, dando ensino básico, público, gratuito para a população. Então, era um país com bem menos analfabetos. No Brasil, a maioria era analfabeto, por exemplo, né? E esses interesses ingleses, eles se chocaram aí com os interesses da Inglaterra na América Latina. A Inglaterra queria ver a América Latina como agrária, agrária exportadora. A Inglaterra não queria ver nenhum país da América Latina industrializado, como o Paraguai estava fazendo, tá? E aí veio o governo do Solano Lopes, tá? A partir de 1862. E o Solano Lopes, ele tinha pretensões expansionistas. Ele queria aumentar o Paraguai, né? Ele tinha pretensões de formar o Grande Paraguai, tomar territórios. Tomar territórios para quê? Para conseguir uma saída para o Rio da Prata, tá? O Paraguai não tinha saída para o mar e ele pagava taxas para Buenos Aires, capital da Argentina, tá? Para ter essa saída para o mar. Então ele podia obter uma saída para o mar. E isso iria acontecer como? Anexando o Uruguai, tomando algumas terras aí do Brasil, por exemplo, tá? Então, o Solano Lopes incorporaria boa parte do Uruguai, não Uruguai, tá errado ali, e terras brasileiras aí na divisa entre Mato Grosso e Paraná, tá? O Paraguai passa a interferir na política interna do Uruguai, tá? Aliás, o Brasil já tinha interferido antes. O Brasil interferiu já bem antes do Paraguai nessa política interna do Uruguai. O Brasil e a Argentina apoiavam os colorados, enquanto que os paraguaios apoiavam os blancos, os dois partidos que existiam lá no Uruguai, certo? Em novembro de 1864, né, o Solano Lopes mandou aprisionar o navio brasileiro Marquês de Olinda, no Rio Paraguai, que rumava em direção a Cuiabá, tá? Isso aí ele fez para se vingar um pouco do Brasil, tá? Porque o Brasil tinha ajudado os colorados a estarem no poder no Uruguai, tá certo? Então, o Solano Lopes estava meio que se vingando no Brasil, do Brasil, tá? Apesar de ser um navio mercante, Solano Lopes desconfiava que havia armas escondidas nos porões também, justamente para quê? Para levar para o Uruguai, né? Então, ele atacou a cidade de Dourados, no Mato Grosso. Foi aí que o Brasil decretou a guerra ao Paraguai, tá? No ano seguinte, as tropas paraguaias atravessaram o território argentino, sem autorização da Argentina, e conquistaram aí parte do Rio Grande do Sul. Meses depois, o território seria retomado na Batalha do Riachuelo, né? Essa guerra teve muitas batalhas, tá? Então, o Solano Lopes, assim, ele estava, né, buscando essa saída para o mar, tomam algumas terras da Argentina, do Brasil, tá? Mas lembrando que a Argentina e o Brasil não eram nenhum santo, né? Já tinham interferido na política interna do Uruguai, né? Apoiando os colorados. E aí, então, começa a batalha, aliás, a Guerra do Paraguai, que é marcada por várias batalhas, né? Como a Batalha do Havaí, né? Retratada no quadro do Pedro Américo, certo? Bom, se o Paraguai já estava em guerra aí com o Brasil e com a Argentina, se ele queria tomar uma parte do Uruguai, então esses três países estavam ameaçados pelas pretensões expansionistas do Solano Lopes. Então, o que fizeram esses três países? Eles formaram um acordo chamado de Tríplice Aliança. Não confunda com a da Primeira Guerra Mundial, por favor, tá? E passaram a ter o apoio da Inglaterra, mas esse apoio não era com tropas. A Inglaterra enviou armas e emprestou dinheiro ao Brasil, certo? Afinal de contas, havia o interesse inglês de destruir a economia do Paraguai, né? A partir de 1866, o Duque de Caxias, ele começa, então, as batalhas, né? A dirigir as batalhas aí contra o Paraguai, tá? Os paraguaios sofrem sucessivas derrotas, como a Batalha de Humaitá, de Avaí, de Angostura e Tororó, né? Esse quadro do Vitor Meireles, por exemplo, é a passagem de Humaitá, uma das batalhas aí, né, que esse exército brasileiro ganhou,
tá? Que depois foi substituído pelo Conde Deu, Conde de, né? Que era marido da princesa Isabel, tá certo? Esse exército brasileiro, ele foi sanguinário, ele não deixou pedra sobre pedra. Atacavam aí homens, mulheres, crianças, não poupavam ninguém. Então, após a Guerra do Paraguai, a gente tem assim, né, esse massacre da população, 80% da população masculina, de homens adultos morrendo em combate, né? Então o Paraguai não tinha homens aí adultos, né? E isso daí obviamente interfere na economia, né, a força produtiva, tá? As indústrias foram destruídas, não se poupou absolutamente nada, né? O exército foi destruindo tudo. E os paraguaios retrocederam à economia de subsistência, né? Plantando só para sobreviver, tá? Mas até hoje o Paraguai não se recuperou totalmente aí, né? É um país de economia frágil ainda, tá? A dívida externa brasileira com a Inglaterra cresceu, né? Porque nós emprestamos dinheiro dos ingleses justamente para derrotar o Paraguai. Imaginou-se que ia ser fácil, que nada, durou 5 anos a guerra, né? Nessa questão aí da guerra, nós não tínhamos um exército, né, forte, nós tínhamos guarda nacional somente. Então o exército teve que ser composto, teve que se investir no exército, em armas, etc. Os oficiais do exército vinham da classe média, da classe baixa, mas o exército ele passa durante e após, principalmente após a guerra, a ser um instrumento de contestação do regime monárquico, da monarquia. Os militares passam a querer participação na política e passam a ser uma das forças que conspiram contra o Dom Pedro II, que queriam o fim do governo do Dom Pedro II. Nós vamos falar mais disso, tá certo? Mas então, olha só, foi uma consequência, um resultado da guerra, esse fortalecimento do exército que vai querer o fim do governo do Dom Pedro II. Ao mesmo tempo, o conflito fortalece a campanha abolicionista. Por quê? Porque justamente havia uma convocação a ir lutar na Guerra do Paraguai, né? Todos eram convocados para o exército. Mas quem disse que os fazendeiros queriam ir? Ou queriam mandar os seus filhos, né, para a guerra? Não, eles mandavam os seus escravos. E mandavam com a promessa de liberdade. Então, os escravos negros estiveram nas frentes de batalha. Dizia-se que eles eram os voluntários da guerra, né? Os voluntários da pátria, tá? Mas nada, eles iam obrigatoriamente mesmo, né? Muitos não conseguiram a liberdade, porque nem voltaram da guerra, né? Morreram mesmo nas frentes de batalha. Alguns poucos conseguiram essa liberdade, mas os abolicionistas, eles começam a dizer o seguinte: vocês dizem que o negro é naturalmente dado à preguiça, não querer trabalhar, mas olha o negro aí nos defendendo, né? Olha o negro sendo patriota, tá certo? Então, fortalece a campanha abolicionista, tá? E por falar aí na campanha abolicionista, depois de 1870, vieram as primeiras leis aí querendo acabar timidamente, aos poucos, com a escravidão, tá certo? Tanto aí por causa dessa participação dos negros na guerra, né? Que eles mostravam aí que tinham condições de serem livres, quanto pela desumanidade da escravidão, né? Então essa campanha ela começa a tomar corpo, tá certo? Então olha só, o governo adotou uma estratégia de acabar com a escravidão lentamente, aos poucos. Foram 3 leis. E para que isso? Para não desagradar os cafeicultores, os fazendeiros do café, certo? Então, 3 leis para acabar com a escravidão, eu poderia ter acabado de uma vez, né? Logo aí, 1871, que nada, né? Olha só, a charge traz lá escravidão ou morte, né? Como se fosse o Dom Pedro I aí com o chicote na mão, né? E o montado em um negro, e um escravo, né? E gente ali chorando, chateada e etc, né? Porque justamente nós tivemos uma independência que não acabou com a escravidão.
E tivemos algumas leis que não traziam vantagens para os negros, simplesmente isso. Como a lei do ventre livre em 1871, né? O que essa lei determinava? Ela determinava que todos os filhos de ventre escravo nascidos a partir dessa data seriam considerados livres. Opa, nasceu de ventre escravo, é livre a partir da lei. Muito bem, né? Só que tinha um adendo a essa lei. A lei não tirava o direito do senhor sobre o seu escravo. Por quê? Esse senhor do escravo, dono do escravo, poderia optar por receber uma indenização do governo ou servir-se dos serviços desse negro até os 21 anos de idade. Então o cafeicultor escolhia, né? Ou eu mantenho o negro até os 21 anos comigo, que era o que a maioria fazia, né? Ou recebia indenização do governo. Mas e os registros de nascimento dos negros, que muitas vezes não existiam, né? Foi aí que caras como José do Patrocínio começaram a denunciar essas questões na justiça. Também, assim, o José do Patrocínio denunciava muito a questão da herança. Muitas vezes o dono do escravo morria, só tinha deixado o quê? Uma carta recomendando que se libertasse o escravo, e não a carta de alforria, o documento que libertava o escravo, né? Então ele passou a defender negros na justiça. E muitos negros ganhavam a causa. E os negros, assim, depois da lei do ventre livre, eles começaram a fugir mais das fazendas, eles começaram a formar mais quilombos, eles começaram a resistir mais ainda, né, ao trabalho escravo, né, às condições do trabalho escravo, tá? Bom, aí veio, em 1885, uma lei que ficou conhecida como piada nacional, a Lei dos Sexagenários. Então, olha só, uma estratégia para dilatar o prazo da abolição da escravidão. Podia ter abolido aí já. Aliás, em 1885, é importante notar o seguinte: em várias províncias do Nordeste, do Pará, o fim da escravidão foi antecipado. Essas províncias aí decretaram o fim da escravidão, tá certo? Onde tinha mais escravos? No Sudeste. Eram os cafeicultores, aos grandes fazendeiros do Sudeste que interessava continuar ainda mantendo a escravidão, certo? Bom, a lei ficou conhecida como piada nacional pelo seguinte: quando que um escravo chegava aos 60 anos? Se ele chegasse aos 60 anos, ele não tinha força mais para trabalhar, né? Então, esses escravos iam fazer o quê com ex-escravos com 60 anos? Pedir esmola nas cidades? Era o que acontecia com vários, né? Porque os fazendeiros não queriam ficar com eles, não queriam sustentá-los, não queriam dar um emprego para eles viravam o quê? Mendigos nas cidades. Vários, tá? Alguns ficavam nas fazendas mesmo, certo? A Lei Áurea foi a lei que realmente libertou os negros, né? Em 3 de maio de 1888. Foi promulgada pela princesa Isabel, filha do Dom Pedro II. Dom Pedro II estava viajando, né? E ela dava liberdade restrita a todos os escravos. No entanto, quantos negros ainda eram escravos no Brasil? Apenas uns 5%. Os negros que ainda eram escravos estavam aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, no Sudeste, certo? E já havia um amplo movimento de entrada de imigrantes também no Brasil, certo? Que iriam substituir a mão de obra escrava nas áreas cafeicultoras. Então, a princesa Isabel, na época chamada de a Redentora, não foi redentora nada, não foi ela que acabou com a escravidão. Foi a campanha abolicionista, foram os próprios negros, tá certo? Então, tá aí ó, no jornal, né, a Lei Áurea. Claro que isso foi comemorado na época, claro que muitos negros tinham ela assim como uma pessoa maravilhosa por isso, né? Aliás, muitos negros eram agradecidos aos fazendeiros por deixarem eles ficarem nas fazendas depois dos 60 anos, né? Quer dizer, a gente fala que no Brasil a escravidão ela é velada, né? Ela é escondida. O preconceito racial que nós temos, ele não é reconhecido pela sociedade. E até para os negros era difícil na época reconhecer um pouco isso, tá? Para muitos negros. Claro que isso daí vai, né, melhorando. Os negros das cidades, os negros que passam a ter contato com as ideias da época, republicanas, abolicionistas, esses vão
ter plena convicção aí que não tem que agradecer nada para o branco, né? Imagina, tá? Bom, mesmo com o fim da escravidão, a situação dos negros pouco melhorou, né? É interessante a gente notar que entre os abolicionistas, poucos deles estavam preocupados realmente com a sorte do negro. O que ele ia fazer depois que ele não fosse escravo? Poucos falavam disso, poucos se interessavam pelo assunto, tá? Então, sobrou preconceito racial em nossa sociedade, muito preconceito mesmo. Os negros conseguindo os piores empregos, ganhando menos da metade que os brancos. Se tivesse um imigrante italiano e um negro para disputar uma vaga de trabalho, sem dúvida nenhuma que era preferível o imigrante italiano, né? Então, os negros ficavam aí com os piores trabalhos, com os empregos domésticos, eram muito maltratados ainda, não conseguiam empregos nas fábricas, quando conseguiam eram muito maltratados, ganhavam menos. Passaram a ser os suspeitos preferenciais da polícia, e são, até hoje, né? Os negros das favelas, aí a gente sabe muito bem, são aí as maiores vítimas da violência policial, né? Os crimes aí cometidos pela polícia em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem mostrado para a gente cada vez mais isso, né? A negritude associada à situação de miséria é o prato cheio aí para a polícia, né? São os suspeitos preferenciais da polícia, certo? E o negro, ele não vai ter acesso ao voto, né? Ele não tinha renda para isso, né? O negro não vai estudar, o negro não vai se penalizar. Então, os negros demoraram muito para ter aí condições de ascender socialmente, de melhorar de vida como os brancos, né? Até hoje, na verdade, muitos não têm, né? Então, olha só, o fim da escravidão, ele fez com que muitos cafeicultores se sentissem traídos. Por quê? Porque justamente eles não foram indenizados. O governo não pagou nada para esses cafeicultores, certo? E aí muitos cafeicultores passaram a apoiar o movimento republicano, lançado em 1870, né, um manifesto republicano. E aí nós temos o emblema do Partido Republicano Paulista, fundado em 1873, né, 3 anos depois, e aliás, o preferido, né, o Partido dos Cafeicultores Paulistas, certo? E era um dos mais atuantes aí, né, e mais atuantes inclusive no republicanismo, né, em defender o republicanismo, colocar a monarquia, o Dom Pedro II, né, monarquia, como principal problema do Brasil. Parecia que extinguindo a monarquia tudo se resolveria, né? A situação de atraso econômico, já que a gente não era um país industrializado, a dívida externa, principalmente por causa da Guerra do Paraguai, a inflação, a alta do custo de vida, o fato de o Brasil aí ter demorado muito a acabar com a escravidão, né? Quer dizer, tudo isso era usado como propaganda negativa da monarquia, né? Então, para os republicanos era preciso ser moderno, e ser moderno era promover a imigração, acabar com essa mancha que a escravidão negra tinha deixado no país, né? Mas esse grupo representava esses interesses da aristocracia, não se falava em preconceito contra o negro, por exemplo, né? Então, justamente esses republicanos defendiam a industrialização, assim, né? Mas nunca fizeram nada para industrializar o Brasil, né? Interessante isso. As ferrovias e etc. Eles muitas vezes não tinham assim plena convicção dos seus interesses. Na prática, eles queriam defender o interesse da grande lavoura, certo? Bom, a esses republicanos, então, cafeicultores paulistas, se juntaram os militares. Lembra que eu falei que o exército sai fortalecido, né, da Guerra do Paraguai. E o exército passa a fazer críticas à monarquia. E o que o Dom Pedro II faz? Proíbe os militares de irem à imprensa, né? Não dá o aumento de salário que eles queriam, não dá a participação na política que eles queriam, cargos, né, por exemplo. Então, os militares aí foram os que levaram à frente a proclamação da República,
né? A ideia do positivismo os motivava. O que é o positivismo, tá? É uma doutrina, eu vou falar melhor na próxima aula disso, tá? Mas é uma doutrina criada na França por Auguste Comte, né? Que pregava a adoção de uma república forte, dirigida pelos militares. Eles teriam esse dever de industrializar o Brasil, de trazer o progresso para o Brasil, né? E de garantir um governo da ordem, da salvação nacional, né? Por isso o lema da nossa bandeira, a influência dessa teoria positivista, ordem e progresso, tá? Próxima aula eu vou explicar como esse negócio de ordem aí, ele justamente remete ao quê? À ditadura, tá? Ele remete a isso. Bom, o Dom Pedro, então, ele se recusa a fazer essas concessões aos militares. Isso abre, então, espaço para a questão militar, tá? Que é um dos fatores aí que levam Dom Pedro II a ser destituído, né? Do posto de monarca, de rei, tá? E ele perde o apoio dos cafeicultores, né? Por causa dessa abolição da escravidão sem a indenização dos cafeicultores. E, por último, perde o apoio da igreja. Tá? Por que pede o apoio da igreja? Porque ele se interferiu nas questões da igreja. Na verdade, havia um dispositivo na Constituição de 1824 que tornava o imperador, além de um chefe político, um chefe da igreja também. Então, vem uma lei de Roma proibindo que maçons fossem da igreja, tá? O Dom Pedro veta essa lei porque ele mesmo era um maçom e pertencia à igreja. E aí, bispos fizeram críticas a ele, ele mandou prender os bispos. Então, ele acabou perdendo apoio de boa parte da igreja, que era uma força muito importante para ele. Então, ele acaba se isolando no poder, né? Quer dizer, os grupos que davam o apoio para ele, né? Os grupos tradicionais, igreja, grandes cafeicultores, ele perde o apoio desses grupos. E aí os militares, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, tá? No dia 15 de novembro de 1889, na verdade foi na madrugada do dia 14 para o dia 15, vão ao Palácio Imperial, no Rio de Janeiro, prendem a família real, tá? Deportam ela para a Europa e fazem uma parada militar, que é o que você vê ali no quadro, né? Uma parada militar e o povo do Rio de Janeiro não estava entendendo nada do que estava acontecendo, né? Aí começaram a propagar que a República tinha sido proclamada. Ora, muita gente no Brasil não sabia nem o que era a República. E tinha o Dom Pedro como um rei sagrado, né? O poder sagrado do rei, o poder que vinha de Deus, né? Então, olha só, o Dom Pedro, ele recebe um documento ordenando que ele se retire do Brasil, né? A família real volta para Portugal e está proclamada a República, né? Interpretação: não houve participação popular. E não houve participação popular porque você já sabe, né? O povo pobre, o povo aí explorado, né? Muitos aí ex-escravos ainda, né? Iria querer reivindicações do voto, do ensino, do emprego, de leis trabalhistas e etc. Então, para evitar, né, que essa ordem social, dirigida por nossa elite, né, os mais ricos, fosse alterada, a República foi feita desse jeito, sem a participação popular, né, apenas pelos setores aí dos militares e o setor mais rico, que eram os cafeicultores. A ideia era mudar o regime, mas não mudar o quê? Não mudar a participação social, não mudar a ordem social, né? E não mudar a ordem econômica também, né? Porque esses cafeicultores nunca se interessaram em industrializar realmente o Brasil, certo? Então a República, ela se parece um pouco com a independência, né? Sem participação popular, sem mudar muita coisa aí, principalmente a situação social, né? E econômica do Brasil, tá certo? Então é isso, eu fico por aqui, né? Até a próxima aula. Deixe um like, um comentário aí se você gostou da aula, tá certo? E tirem as suas dúvidas aí, né? Pelas redes sociais, estou aberta aí a tirar dúvidas, tá bom?
Grande abraço a todos, né? E tenham um bom dia.